Imagine o seguinte cenário no seu negócio. Um dos funcionários precisa sair de férias e você não sabe quem pode ficar no lugar dele. E agora? Como identificar na empresa alguém capacitado para realizar todas as atividades desse empregado enquanto ele estiver ausente? E se a folga for sua? Existe algum outro funcionário apto a substituir você por alguns dias, algumas semanas? Como as férias são garantidas por lei, o empreendedor precisa se organizar para liberar o seu colaborador para esse período de descanso merecido. Só que o trabalho não pode deixar de ser feito. Sendo assim, para facilitar a sua vida na hora de gerenciar os cargos e as responsabilidades de seus funcionários e não ficar perdido quando um deles faltar, apresentamos a ferramenta Matriz de Responsabilidades. Com esse instrumento, você vai formalizar as funções de cada empregado dentro da empresa e vai deixar explícito o que se espera de cada um, evitando conflitos e garantindo a execução de todas as tarefas. Assim, você vai conseguir visualizar de maneira rápida quais as atividades que seus colaboradores estão aptos a realizar. Com essas informações, você poderá montar uma estratégia para facilitar a divisão das tarefas e não ficar dependente de um único funcionário para cada atividade. A ferramenta também é importante porque deixa bem evidente para cada profissional que vai substituir alguém no trabalho o que ele deve fazer exatamente na ausência do colega. Sem conhecer o uso dessa ferramenta, você pode colocar os funcionários inexperientes em determinadas tarefas e o resultado do trabalho não ser satisfatório. Por falta de clareza, pode contratar empregados de maneira aleatória e não nas áreas em que a empresa realmente tem necessidade. E no retorno do período de folga, você pode encontrar erros básicos cometidos pelo substituto por desconhecer o que deveria ter feito. Para colocar em prática em seu negócio a ferramenta Matriz de Responsabilidades, sugerimos que siga os seguintes passos. Crie uma tabela seguindo este modelo. Preencha a primeira coluna com os nomes de todos os funcionários que trabalham na empresa. Não se esqueça de colocar o seu próprio nome também. Na horizontal, aponte todas as atividades que são feitas na sua empresa. No cruzamento da linha com a coluna, você deve marcar o que cada funcionário está apto a fazer. A sugestão aqui é usar a letra R, de responsável, para apontar quem deve executar aquela função em primeiro lugar. Você deve definir também quem está preparado para fazer as atividades na ausência do funcionário responsável. Para facilitar a visualização, use a letra S para indicar a pessoa substituta. Faça uma análise geral do que foi registrado na matriz de responsabilidades e veja se algum funcionário ficou encarregado de muitas funções ao mesmo tempo. Elabore então um plano de ação para distribuir melhor as tarefas daqueles funcionários que estão sobrecarregados. Redistribua também as tarefas que têm apenas uma pessoa como responsável. Nunca fique na dependência de um único funcionário, porque se ele faltar em algum momento, sua empresa pode parar. Vamos ver um exemplo prático da aplicação dessa ferramenta na loja de roupas infantis Meus Amores. Joana é a dona da loja e resolveu organizar para evitar imprevistos, ou seja, quer ter sempre mais de uma pessoa disponível para cada tarefa desenvolvida em seu comércio. Assim, caso algum funcionário não compareça ao trabalho, ela vai sempre ter alguém preparado para realizar as funções de quem faltou. Joana começou a usar a ferramenta Matriz de Responsabilidades. Listou os nomes de todos os funcionários da loja. Colocou o próprio nome também como integrante da equipe. Na sequência, registrou todas as atividades que precisam ser realizadas. Abrir a loja, abrir o caixa, arrumar as vitrines, repor mercadorias, marcar os preços, atender os clientes, fechar o caixa, fechar a loja e ir ao banco. Joana indicou com a letra R o funcionário que ficaria encarregado de executar cada uma das tarefas. Fernanda ficou responsável pela arrumação da vitrine, a reposição de mercadorias, a marcação dos preços e o atendimento aos clientes. Também foi encarregada de ir ao banco para fazer depósitos e pagamentos.
Mariana faria a limpeza das vitrines e também atenderia os clientes. A arrumação das vitrines ficaria com a Adriana, que participaria também do atendimento geral na loja. Joana se responsabilizou por 4 tarefas: abrir e fechar a loja e abrir e fechar o caixa. A empresária percebeu que muitas tarefas tinham apenas uma pessoa como responsável. E se esse funcionário ficasse doente? Era preciso indicar um substituto para cada uma das atividades. Veja agora a matriz de responsabilidades depois que Joana incluiu os suplentes. A linha da Fernanda se manteve igual, porque ela já era responsável por muitas tarefas e não teria tempo para substituir ninguém. Já a Mariana foi apontada como substituta para as tarefas de abrir o caixa, marcar os preços e fechar a loja. A tarefa de ir ao banco, Joana achou melhor não delegar para mais ninguém. Por isso, ela mesma seria a substituta de Fernanda se fosse necessário. Para a funcionária Adriana, foram acrescentadas 4 tarefas que devem ser feitas na ausência do funcionário responsável. A primeira delas é abrir a loja, que anteriormente somente Joana era responsável. Adriana também deve limpar as vitrines se Mariana não vier trabalhar. Para a tarefa de reposição de mercadoria, ela vai ser a suplente de Fernanda. Também deve substituir Joana quando necessário na hora de fechar o caixa. Perceba que cada atividade tem pelo menos 2 pessoas marcadas, uma como responsável e a outra como substituta. Dessa maneira, a empresária não corre o risco de deixar tarefas sem fazer na ausência de uma das suas funcionárias. Depois de preencher a matriz de responsabilidades, Joana precisa treinar o seu pessoal nas tarefas substitutas. Assim, evita qualquer transtorno quando chegar a hora deles colocarem em prática as novas funções. Joana agora deve manter a matriz sempre atualizada. Isso vai ajudar na hora de gerenciar as folgas dos funcionários e quando precisar avaliar alguma contratação. Você viu que a matriz de responsabilidades facilita a vida do empreendedor e que é uma boa alternativa para não ficar de mãos atadas quando algum funcionário faltar. Aposte você também nessa ferramenta e organize as funções da sua equipe. Afinal, são os funcionários que ajudam a construir o caminho do sucesso do seu negócio. Bom trabalho!